Bem, pessoal, vamos lá para o nosso terceiro e o último vídeo a respeito desse assunto aí de nutrição e adubação de hortaliças. É um assunto extenso, então por isso que essa semana ficamos só com esse assunto, ok? Parei aí nesse gráfico, né? Fácil de mostrar essa figura aí, esse gráfico. Então, a resposta de hortaliças, em termos de crescimento e produção, é à medida que o teor de nutrientes vão se acumulando nos tecidos da planta. Claro que isso aqui, esse teor acumulado nas plantas em resposta à adubação. Então, você já conhece lá da fertilidade. Quando há uma deficiência, né, um teor baixo de nutriente, à medida que você vai aumentando os teores desse nutriente, a planta responde rapidamente em produção. Isso mostra aí o trecho 1 e 2 dessa curva, onde mostra que era uma faixa de deficiência. Aquele determinado nutriente estava deficiente, ele era um limitante de produção. A partir daqui, onde começa o intervalo 3, chamado faixa de nutrição adequada, ou seja, o teor daquele nutriente já nos tecidos da planta já estão em níveis próximos do ideal. Então, as respostas em termos de crescimento e produção da planta já não são tão grandes, mas eles continuam aumentando até um certo ponto. Aqui que o técnico tem que ter, né, a experiência de saber até onde ele pode ir. Por quê? À medida que você aumenta muito a dose do adubo, você vai encarecendo a produção, o custo de produção, e a resposta em termos de produtividade já não é tão grande. Até que você chega no intervalo 4, é o chamado intervalo de consumo ou absorção de luz. Daqui para frente você está adubando, a planta está absorvendo esse nutriente nos tecidos dela, mas não há mais resposta em produção. E se você continua insistindo em adubação, a planta vai acumulando esses nutrientes nela até chegar a um ponto de toxidez. Então, chega um ponto em que você entrou na faixa de toxidez, né? Então, dali para frente, a planta começa a apresentar o que? Queda na produção e no crescimento. Okay? Muito comum, principalmente, essa faixa de toxidez para micronutrientes. E a planta precisa de quantidades mínimas dele. Então, muitas vezes, você adiciona uma fonte mineral, química desse micronutriente, se você não souber calcular direitinho, você pode estar levando a planta de uma condição de deficiência rapidamente para uma condição de toxidez. Então, temos que ter cuidado na adubação com micronutriente. Algumas situações nesse quadro aqui, onde você vai ter deficiência de nutrientes. Ok? Então, deixa para vocês lerem ali, por exemplo, lá. Alto teor de potássio no solo, você pode ter deficiência de magnésio, cálcio e boro. pH muito baixo, por exemplo, abaixo de 4,8, como eu mostrei lá anteriormente no vídeo anterior. Você pode ter deficiência de molibdênio, de magnésio, de fósforo e cálcio. Solos com pH muito alto, solos calcários, você pode ter deficiência de zinco, manganês, ferro, cobre, fósforo e aí vai por diante, ok? Então, situações em que você pode ter deficiência de nutrientes. Esse é um quadro muito utilizado, né, por técnicos, agrônomos, tem que ser usado por agroecólogos também, certo? Nós temos que andar com isso aqui no nosso caderno de anotações ou no computador. Para cada cultura dessa, determinados sintomas típicos que são dessas culturas de hortaliças, normalmente, geralmente estão associados à deficiência desses nutrientes. Exemplo, em alface, folhas novas com pontas queimadas ou deficiência de cálcio, certo? Em alho, por exemplo, xoxamento dos bulbos lá do alho, estão xoxos, murchos, normalmente está relacionado à deficiência de boro, ok? E aí vai, olha lá, couve-flor, manchas negras na cabeça, cavidades negras no interior do caule, está associado à deficiência de boro. Estrangulamento do limbo foliar, o famoso folha-chicote, está associado à deficiência de molibdênio, ok? Isso não é para decorar, isso é para a gente ter com a gente, para quando precisar acessar. Lembrando sempre, eu bato muito nessa tecla, a fonte mais barata, né, e funcional que nós temos aí dentro de uma propriedade é a compostagem, né? A não ser que você tenha ampla disponibilidade de esterco animal, que você seja um criador de bovinos também, ou que seja um granjeiro, aí você não vai ter tanta preocupação, né? Mas via de regra, esterco de animais custa elevado. Então a solução é o quê? Para você multiplicar o adubo orgânico é você compostar restos de palha, né? Olha, palha de feijão, cinzas, capim verde picado,
adicionar esterco de animais, você consegue produzir um adubo de boa qualidade, que é o composto orgânico. Faixa ideal aí de relação carbono-nitrogênio seria de 25 a 30 para 1. Okay? Um exemplo de uma composição média de composto. Bato sempre nessa tecla. Normalmente o composto, o teor de nitrogênio é muito baixo. Aqui está um exemplo com 1,5%. Normalmente dá de 1% para baixo o teor de nitrogênio no composto. Tá? Então ele é muito bem recomendado na adubação de plantio. Adubação verde. Preciso ficar falando dela aí, né? Aumenta os teores de matéria orgânica e de nutrientes numa área, por isso que é sempre interessante, ou em pré-cultivo de hortaliça, ou em consórcio, você trabalhar com adubação verde, sem falar que ela cicla nutrientes, né? Aumentando a fertilidade do solo. Então é sempre muito bem-vindo. Tá aí alguns exemplos de adubação verde entre hortaliças aí, ó, inhame com crotalária, pimentão e crotalária. Você já viu essa foto anteriormente em consórcio. Sempre vou insistir nisso, tá? Ainda que alguns não concordem, a fixação biológica ela contribui muito para esse aporte de nitrogênio tão importante, já que nós trabalhamos com sistemas de fornecimento de nitrogênio por vias não solúveis, né? Que na agricultura convencional o cara aplica lá um sulfato de amônio, uma ureia, uma fonte solúvel, disponibiliza rapidamente esse nutriente, que é o nitrogênio. Já que não trabalhamos com fontes solúveis, nós não podemos abrir mão da fixação biológica como fonte importantíssima de fornecimento de nitrogênio. Lembrando também dos biofertilizantes, para aplicação principalmente em cobertura, né, onde ele é recomendado. Né, então, existem vários tipos de biofertilizantes. Está aí sendo preparado e depois a aplicação dele em cobertura, né? Ou seja, a planta já está lá ou em frutificação ou início do período, está preparando-se para o período reprodutivo. Dos biofertilizantes, o mais clássico é o Supermagro, que foi desenvolvido há muitos anos pela Embrapa, e está aí a composição dele, né? Eu costumo brincar que esse Supermagro, o processo de produção dele lembra muito o caldeirão da bruxa, né? Só falta a asinha de morcego e a asa de barata lá, porque o resto vai tudo ali no meio. Olha lá, você usa farinha de osso, víscera de peixe, sangue, resto de fígado e mais esse monte de micronutrientes. Depois de 30 dias você tem um fertilizante de excelente qualidade, mas não é simples de fazer, dá trabalho. Adubação de plantio, né? Pode ser feita com esterco, curtido, composto, humus. Lembrando que o humus é uma fase mais nobre do composto, né? No verme composto, já um produto já umificado, qualidade melhor. Bocache. E aí? Bocaches e EMs, são bons ou não são? É claro que são. Né? Desde que você saiba fazer, tenha disponibilidade de tempo, ele é importantíssimo também. E lembrando que o bocache, além de fornecer os nutrientes que a planta precisa, ele também leva junto o pacote de EM, né? Os micro-organismos eficientes ali, que vão trazer uma série de benefícios lá na região da rizosfera, né? Aumentando a resistência da planta lá a determinados fitopatógenos, e também contribuindo aí para o processo de nutrição da planta. Então, um exemplo aí de bocache simples, né? Para fazer meio tonelada de bocache, tá aí a quantidade de farelo de arroz, por exemplo, né? Ou farelo de trigo, um farelo pode ser usado aí, esterco puro ou seco de galinha, farinha de osso como fonte de minerais e o inoculante EM, né? Que quer dizer o quê? Micro-organismo eficiente, traduzido para o português. É uma boa opção também. Para concluir, então, a eficiência da adubação orgânica depende de alguns fatores que têm que ser analisados. Então, ela poderá ser um forte aliado ou não, desde que você saiba considerar os fatores importantíssimos para ela. Primeiro, velocidade do processo de decomposição. Sempre lembrando que, se você fornece um adubo orgânico de rápida decomposição, ele tende para mineralização. Se você fornecer ele de uma forma que a decomposição seja lenta, ele tende para umificação. Então, se eu quero melhoria no solo, eu tenho que favorecer esse adubo orgânico para o processo de umificação, ou seja, decomposição lenta. Se eu quero uma resposta rápida em nutrição da planta, essa fonte de adubo orgânico eu tenho que
incorporá-lo, umedecê-lo, dar condições para uma decomposição mais rápida, que aí ele vai mineralizar. Um outro ponto importante que está associado à eficiência da adubação orgânica é o quê? A qualidade e a quantidade do adubo fornecido, tá certo? Então, por exemplo, se é adubação de cobertura, para ter uma resposta em produtividade, eu tenho que fornecer uma fonte rica em nitrogênio, certo? No plantio, eu vou fornecer uma fonte que me forneça principalmente maiores quantidades de fósforo e potássio. Exemplo, composto, esterco de curral. Não? A eficiência da adubação orgânica também depende do método de aplicação, tá certo? Eu vou aplicar esse adubo orgânico em área total, por exemplo, distribuído lá com esterco, distribuidora de esterco ou à mão, ou eu vou fazer uma aplicação localizada desse esterco. Normalmente a resposta em termos de produção é quando você faz uma adubação localizada, a planta responde melhor. O fornecimento do esterco ou do adubo orgânico em área total é quando você quer estar focando o quê? Melhorias na qualidade do solo. Uma outra coisa que precisa ser considerada para eficiência da adubação orgânica é se eu vou incorporar ou vou manter o adubo superficialmente. Se eu vou incorporar esse adubo e se o solo está úmido, pH elevado, a tendência é uma mineralização mais rápida, como eu já havia dito, né? Vai disponibilizar os nutrientes mais rapidamente. Se é superficial a aplicação, essa decomposição tende a ser mais lenta, claro. Né? Tem que considerar também outros aspectos aí quando eu vou pensar em adubação orgânica. Custo relativo da aplicação, certo? Por exemplo, uma boa aplicação de uma fonte orgânica de adubação normalmente varia aí de 20 a 40 toneladas por hectare, principalmente se eu penso em esterco, né? Esterco de curral, cama de frango, esterco de aviário. Normalmente eu trabalho aí com 20 a 40 toneladas por hectare. Então eu tenho que avaliar o custo dessa aplicação. Tende a ficar caro. Mão de obra, equipamentos. E a escolha do adubo orgânico também é importante, associada à disponibilidade local. Exemplo, se eu tenho que buscar essa fonte de adubo orgânico de muito longe, mesmo esse adubo sendo barato para mim, ele pode ficar caro devido ao frete. Né? É o caso de eu ir buscar esterco de curral em outros municípios. Ele pode chegar caro para mim aqui na propriedade. Okay? Muito bem. Quando eu vou fazer os cálculos de adubação, que será o próximo vídeo, eu tenho que estar atento a essas tabelas que estão lá no livro da quinta aproximação. Tá? Por exemplo, adubação de repolho. Com base na análise do solo, eu vou saber se a disponibilidade de fósforo e de potássio é baixa, média, boa ou muito boa. Em função disso, eu vou ter aqui as minhas recomendações de fósforo, de potássio e de nitrogênio, seja para adubação de plantio, principalmente com fósforo e potássio, e do nitrogênio em cobertura, tá ok? Para adubação de repolho. Para adubação de alface, o raciocínio é mesmo, tá certo? Então, eu vou ver, com base no resultado da análise de solos, como é que está a minha disponibilidade de fósforo e potássio. Está baixa, média, boa, muito boa. E a disponibilidade, em função disso, eu tenho as recomendações tabeladas de fósforo, potássio e nitrogênio, tá certo? Então, para cada cultura, eu tenho essas tabelas, que vão me indicar a quantidade a ser aplicada. Tá. Preciso também, o ideal é que eu faça uma análise química da composição nutricional da minha fonte orgânica, seja o esterco, composto, um adubo orgânico comprado aí no comércio, eu preciso de uma composição média desse adubo. Se eu não tiver essa composição via análise, aí eu vou me basear nessas tabelas que contêm o que? Composição média. Essas tabelas de composição média são complicadas, mas quando você não tem uma referência, né, parte para elas mesmo. Então está aqui adubo e os teores desses nutrientes, principalmente o nitrogênio, fósforo e potássio, que são a base para os cálculos. Quando você muda no mesmo livro, de uma tabela para outra, mudei da tabela 8A para 12.1, já muda a composição de nitrogênio, fósforo e potássio para cada um desses resíduos ou desses adubos orgânicos. E de quando eu vou para a tabela 7A, a mesma coisa. Ou seja, tabelas que trabalham com média, elas são duvidosas, mas quando você só tem elas para utilização, vai elas mesmas. Tudo bem? No próximo vídeo vou mostrar para vocês um cálculo aí de adubação com base em uma fonte orgânica. Beleza? Até lá então.